Nunca imaginei que aos 62 anos estaria parada na calçada da minha própria casa, com as chaves inúteis na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto. As sacolas de compras caídas aos meus pés, ovos quebrados manchando o concreto. O barulho da porta batendo ainda ecoa na minha memória. Foi num domingo de abril. Céu limpo, temperatura amena. Um dia que deveria ser como qualquer outro. Tinha ido visitar minha irmã mais nova no hospital. Câncer de mama. Estágio 3. Passei a manhã inteira segurando sua mão, prometendo que tudo ficaria bem, que eu estaria ao lado dela durante a quimioterapia. Na volta, parei no mercadinho da esquina para comprar ingredientes para o jantar. Eduardo sempre gostou do meu frango assado com batatas. Pensei que um jantar em família poderia aliviar as tensões que vinham crescendo nas últimas semanas. O primeiro sinal de que algo estava errado foi quando a chave não girou na fechadura. Tentei várias vezes, confusa, achando que estava usando a chave errada. Bati na porta, cada batida mais forte que a anterior. Quando Eduardo finalmente abriu, seu rosto estava contorcido numa expressão que nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, desprezo e satisfação. "Que bom que você chegou, mãe", disse ele com um sorriso frio que não alcançava os olhos. "Estava esperando para te dar a notícia pessoalmente." Camila, minha nora, estava logo atrás dele, braços cruzados, com aquele olhar superior que ela sempre tinha quando falava comigo. E ao fundo, sentada no sofá que eu havia escolhido com tanto carinho anos atrás, estava Dona Olívia, a sogra de Eduardo, uma mulher que nunca escondeu o desprezo que sentia por mim. "Que notícia, filho? E por que a fechadura foi trocada?" perguntei, tentando manter a calma, embora meu coração já soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Foi então que Eduardo avançou para a varanda, me empurrando para trás, para que eu ficasse completamente do lado de fora, como uma estranha. Seus olhos, os mesmos olhos que um dia brilharam de amor quando ele era criança, agora estavam frios como gelo. "Agora você mora na rua! Vou morar com a minha esposa e a minha sogra!" Ele gritou, alto o suficiente para que os vizinhos pudessem ouvir. "A casa é minha por direito. Está no meu nome. Você não tem mais nada a fazer aqui." Senti como se o mundo estivesse desabando sobre mim. A casa que comprei com Ricardo, meu falecido marido, onde criamos nosso filho, onde cada canto guardava memórias de uma vida inteira. Como poderia não ser minha? "Eduardo, isso não faz sentido. Essa casa foi seu pai e eu que compramos. Você tinha apenas 8 anos quando nos mudamos para cá." Minha voz tremia enquanto tentava entender o que estava acontecendo. "Papai deixou tudo no meu nome." Ele respondeu secamente. "Você nunca se importou com os negócios dele. Nunca quis saber dos documentos, não é mesmo? Pois agora é tarde demais." Camila apareceu ao lado dele, seu braço enlaçado no de meu filho, como uma serpente se enrolando em sua presa. "Helena, nós precisamos do espaço, com o bebê chegando." Ela acariciou a barriga ainda plana, exibindo um sorriso triunfante. "E Dona Olívia vai morar conosco para me ajudar. 3 gerações sob o mesmo teto. Não é maravilhoso? 3 gerações. Mas eu, a avó, estaria do lado de fora. Filho, por favor", implorei, a dignidade aos poucos me abandonando. "Onde vou morar? Tudo o que tenho está aqui dentro." Eduardo olhou para o relógio com impaciência. "Você tem até amanhã para buscar suas coisas pessoais. Estaremos saindo às 9h. Deixei algumas caixas no jardim dos fundos. Use-as." E então, sem mais palavras, ele fechou a porta na minha cara. Eu, Helena Silveira, promotora criminal aposentada, que um dia fiz criminosos poderosos tremerem no banco dos réus, estava agora parada, impotente, expulsa da minha própria casa pelo filho que carreguei no ventre, amamentei, e por quem abri mão da minha carreira brilhante. Os vizinhos fingiam não ver a cena. Alguns fecharam as cortinas. Outros passaram rapidamente, olhando para o outro lado. A vergonha queimava em meu rosto mais do que a dor. Com as pernas trêmulas, consegui me arrastar até o ponto de ônibus. Não sabia para onde ir. Minha irmã estava no hospital. Meus pais, falecidos. Amigos? A maioria eram colegas de trabalho que se afastaram quando me aposentei para cuidar da casa e do meu filho.
Foi então que me lembrei de Luísa, minha amiga desde os tempos da faculdade. Não nos víamos com frequência, mas mantínhamos contato. Com o pouco dinheiro que tinha na bolsa, peguei um táxi até o apartamento dela em Pinheiros. Quando abriu a porta e me viu naquele estado, Luísa não fez perguntas. Apenas me abraçou e me levou para dentro. Entre soluços, contei tudo. Como Eduardo havia mudado depois que se casou com Camila. Como a influência de Dona Olívia parecia ter envenenado nosso relacionamento. E agora, a traição final. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, disse Luísa, me entregando um chá quente. Amanhã buscaremos suas coisas e pensaremos no que fazer. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na cama de hóspedes, revivia cada momento, tentando entender onde tinha errado. Será que fui uma mãe muito protetora? Ou talvez não o suficiente? Será que não deveria ter desistido da minha carreira para criá-lo? A verdade é que depois que Ricardo morreu, quando Eduardo tinha apenas 8 anos, dediquei minha vida inteira a ele. Abandonei os tribunais, os casos, a adrenalina de perseguir justiça, tudo pelo bem-estar do meu filho. E agora, ele me tratava como um objeto descartável, algo que tinha perdido seu valor e utilidade. A dor da traição era quase física. Sentia como se algo dentro de mim estivesse se quebrando, estilhaçando em 1000 pedaços. Mas enquanto as horas da madrugada passavam lentamente, algo começou a mudar dentro de mim. Entre as lágrimas de tristeza, começaram a surgir fagulhas de raiva. Uma raiva justa, que não tinha sentido há muito tempo. A raiva de uma mulher que foi injustiçada. A raiva de uma promotora que via um crime acontecer diante de seus olhos. Foi então que percebi. Eduardo havia esquecido completamente quem eu era antes de ser sua mãe. Ou talvez nunca tivesse realmente sabido. Para ele, eu era apenas a mãe devotada. A senhora que fazia seu prato favorito e ouvia suas histórias com atenção. Mas antes de ser mãe de Eduardo, eu era Helena Silveira. A promotora que derrubou esquemas de corrupção, que enfrentou criminosos poderosos sem piscar, que conhecia cada detalhe do Código Penal como a palma da minha mão. E essa Helena, que esteve adormecida por tanto tempo, começava agora a despertar. Enquanto o sol nascia, enxuguei as últimas lágrimas. No lugar do desespero, uma determinação fria tomava conta de mim. Eduardo havia declarado guerra à pessoa errada. Ele me expulsou de casa, achando que estaria enfrentando uma senhora indefesa, quando na verdade acabara de despertar a promotora implacável que um dia fez os piores criminosos de São Paulo tremerem de medo. Olhei para meu reflexo no espelho do banheiro de Luísa. Os olhos vermelhos de tanto chorar, o cabelo grisalho despenteado, as rugas mais profundas pelo estresse. Mas por trás daquela aparência frágil, vi o brilho de determinação que costumava ter quando entrava em um tribunal. Você não sabe o que fez, Eduardo, sussurrei para o espelho. Você realmente não faz ideia de quem você acabou de desafiar. Naquele momento, decidi que não seria apenas sobre recuperar minha casa. Seria sobre justiça, sobre ensinar uma lição que meu filho jamais esqueceria. Vocês conseguem imaginar o que uma promotora criminal aposentada, especialista em fraudes e com décadas de experiência em derrubar criminosos poderosos, é capaz de fazer quando traída pelo próprio filho? De onde você está assistindo? Já passou por alguma situação de ingratidão familiar? Deixe nos comentários sua cidade e sua experiência. Se você já chegou até aqui, se inscreva no canal Vovó. Lembrou para não perder o próximo capítulo desta história. O que aconteceu nos 3 meses seguintes mudaria completamente o rumo da minha vida e da de Eduardo, de formas que ninguém poderia prever. Minha primeira noite na casa de Luísa foi de pesadelos. Acordei várias vezes, suando frio, sonhando que batia na porta da minha própria casa e ninguém atendia. Quando o sol finalmente nasceu, me arrastei para a cozinha. Luísa já estava de pé, preparando café. Você precisa comer algo, Helena, disse ela, empurrando uma xícara de café forte na minha direção. Depois vamos buscar suas coisas. Olhei para o relógio. 8 da manhã. Em 1 hora, deveria encontrar Eduardo para recolher meus pertences. Minhas mãos tremiam ao segurar a xícara. Não era apenas de tristeza, percebi.
era de uma raiva que começava a ferver lentamente dentro de mim. O táxi parou em frente à casa às 8h45. Minha casa, construída tijolo por tijolo com o dinheiro que Ricardo e eu economizamos durante anos. Cada planta no jardim escolhida por mim. Cada cor de parede uma decisão minha. E agora, eu batia na porta como uma estranha. Eduardo abriu, segurando uma prancheta. "Você está atrasada", disse ele, olhando para o relógio. Sem um bom dia, sem um sorriso. Apenas frieza. "Fiz uma lista das suas coisas pessoais", continuou ele, me entregando um papel. "Qualquer item da casa permanece aqui. Você tem 1 hora." As caixas estavam no antigo quarto de hóspedes, agora completamente esvaziado. Minhas roupas, sapatos, alguns livros, álbuns de fotografias, documentos pessoais. 57 anos de vida reduzidos a 7 caixas de papelão. Foi quando abri a gaveta da minha antiga escrivaninha que encontrei algo que Eduardo havia esquecido de remover. Minha carteira de promotora. Passei os dedos pela insígnia, sentindo o metal frio contra minha pele. Por um momento, revivi a sensação de poder e propósito que sentia quando a usava. Aquela carteira representava quem eu realmente era, antes de ser apenas a mãe do Eduardo. Guardei-a no bolso rapidamente, antes que alguém notasse. Seria meu pequeno segredo, uma lembrança de que nem tudo estava perdido. Enquanto recolhia minhas coisas, ouvi vozes no corredor. Camila e Dona Olívia, conversando sem se preocuparem em baixar o tom. "Finalmente nos livrarmos daquela velha", dizia Camila, sua voz carregada de desprezo. "Agora podemos reformar tudo." Aquela decoração antiquada me dava nos nervos. "Eduardo fez o que precisava ser feito", respondeu Dona Olívia. "Aquela mulher nunca foi boa o suficiente para o Ricardo. Sempre soube que era interesseira. Mas agora, com o novo empreendimento, Eduardo vai finalmente ocupar o lugar que merece na sociedade." Empreendimento? Que empreendimento seria esse? Fiz questão de memorizar cada palavra que ouvi. Quando terminei de empacotar minhas coisas, Eduardo chamou um motorista para levar as caixas até o apartamento de Luísa. Nem se ofereceu para ajudar. Antes de sair, parei na porta da sala, onde ele, Camila e Dona Olívia estavam sentados, já discutindo os planos de reforma. "Eduardo", chamei, mantendo a voz firme apesar da dor. "Você tem certeza de que é isso que quer?" Ele me olhou com impaciência. "Já discutimos isso, mãe. A decisão está tomada." "Entendo", respondi, mantendo a compostura. "Apenas quero que saiba que ainda sou sua mãe e sempre estarei aqui quando precisar." Vi um lampejo de algo em seus olhos. Culpa? Dúvida? Desapareceu tão rápido que mal pude registrar. Camila rapidamente se levantou e enlaçou o braço no dele, como marcando território. "Helena, os móveis de seu quarto serão doados amanhã", disse ela com falsa doçura. "Se tiver algum apego sentimental a algo, sugiro que leve agora." Olhei para a mesa de cabeceira onde ficava o porta-retratos com a foto de Ricardo. Caminhei até lá e o peguei, junto com o relógio de pulso dele que eu guardava como recordação. Senti os olhos de Dona Olívia me seguindo, julgando cada movimento. "Isso é tudo", disse, caminhando para a porta. Quando saí, não olhei para trás. Não dei a eles o prazer de me verem chorar. Mantive a cabeça erguida até entrar no táxi. Só então, sozinha no banco de trás, deixei as lágrimas escorrerem silenciosamente. Os dias seguintes foram nebulosos. Passei horas deitada no quarto de hóspedes de Luísa, olhando para o teto, revivendo os últimos anos, tentando entender onde havia errado. Luísa respeitou meu espaço, mas insistia para que eu comesse e tomasse banho regularmente, como uma mãe faz com uma criança. Irônico, não? Foi no 10º dia que algo mudou. Acordei no meio da noite com uma clareza que não sentia há tempos. Levantei-me, fui até a sala e abri minha carteira de promotora novamente. Dentro dela, ainda estavam os cartões de visita de antigos colegas, juízes, delegados, outros promotores. Uma rede de contatos que construí ao longo de anos de carreira. Na manhã seguinte, disse a Luísa que precisava sair para resolver alguns assuntos. Vesti-me com cuidado, escolhendo uma blusa verde escura que Ricardo sempre dizia combinar com meus olhos. Prendi o cabelo em um coque elegante, passei um batom discreto. Queria parecer profissional, confiante.
Queria me sentir como Helena Silveira, a promotora, não como a mãe abandonada. Minha primeira parada foi no Fórum da Barra Funda. Tantas memórias daqueles corredores, daquelas salas. Alguns rostos ainda eram familiares. Funcionários mais antigos me reconheceram. Acenaram com respeito. Doutora Helena, quanto tempo? Foi como se uma parte adormecida de mim começasse a despertar. Encontrei doutora Beatriz Campos em seu gabinete. Ela tinha sido minha estagiária quando comecei na promotoria. Agora, era uma respeitada promotora de justiça. Helena! Exclamou ela, levantando-se para me abraçar. Que surpresa maravilhosa! O que a traz aqui depois de tantos anos? Contei a ela tudo. Minha voz, inicialmente trêmula, foi ganhando firmeza à medida que relatava os acontecimentos. A expressão de Beatriz mudou de surpresa para indignação. Isso é absurdo! Disse ela quando terminei. A casa era sua e de Ricardo. Como Eduardo pode alegar que está no nome dele? Não sei, Beatriz. Quando Ricardo morreu, Eduardo tinha apenas 8 anos. Deixei que o advogado da família cuidasse do inventário. Eu estava destruída demais para me concentrar nos detalhes. Beatriz digitou algo em seu computador. Vamos verificar o registro do imóvel. Se houve alguma fraude, vamos descobrir. Enquanto esperávamos pelos resultados, Beatriz me atualizou sobre os casos em que tinha trabalhado. Falou sobre seus filhos, seu divórcio recente. A vida continuava para todos, enquanto a minha parecia ter congelado no momento em que fui expulsa de casa. O telefone tocou. Era o funcionário do cartório com as informações que Beatriz havia solicitado. Interessante, disse ela anotando algo. Segundo os registros, a casa foi transferida para o nome de Eduardo há 3 anos, com sua assinatura autorizando a transferência. Helena. Isso é impossível! Exclamei, sentindo o sangue gelar. Nunca autorizei tal coisa. Beatriz me olhou com seriedade. Então, estamos falando de falsificação de documentos. Um crime grave. Saí do fórum com uma faísca de esperança. Beatriz prometeu investigar o caso discretamente e me manter informada. Meu próximo destino era a padaria Sabor de Minas, onde Antônio, um velho amigo e vizinho, trabalhava. Antônio me recebeu com um abraço apertado. Seu rosto enrugado demonstrava preocupação genuína. Helena, que bom te ver. Ouvi sobre o que aconteceu. Uma vergonha o que seu filho fez. Sentamos em uma mesa nos fundos da padaria. O cheiro de pão fresco trazia um estranho conforto. Antônio, preciso de sua ajuda, disse mantendo a voz baixa. Eduardo mencionou um novo empreendimento. Você sabe algo sobre isso? Antônio olhou ao redor, certificando-se de que ninguém nos ouvia. Eduardo abriu uma construtora há uns 6 meses. Ouvi dizer que estão planejando um condomínio de luxo nos terrenos da antiga fábrica na Zona Leste. Um investimento milionário. Milionário? Repeti, surpresa. Eduardo nunca teve esse tipo de dinheiro. Ele trabalhava como gerente em uma loja de departamentos. Antônio deu de ombros. As pessoas comentam que ele conseguiu investidores poderosos. A sogra dele é uma delas, pelo que dizem. Aquilo não fazia sentido. Dona Olívia sempre foi de classe média alta, mas não tinha o tipo de dinheiro necessário para um empreendimento desse porte. E Eduardo, apesar de ambicioso, nunca demonstrou tanto tino para negócios. Antônio continuou. Tem mais uma coisa que você deveria saber. Dona Zulmira, sua antiga empregada, foi despedida por Camila logo depois que você saiu. Ela está morando com a filha no Tatuapé. Disse que tem coisas importantes para te contar. Anotei o endereço de Dona Zulmira. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça que eu estava começando a montar. Nos dias seguintes, continuei minha investigação. Visitei Dona Zulmira, que me contou sobre conversas que ouviu entre Eduardo, Camila e Dona Olívia. Falavam sobre usar meu nome em documentos, sobre um grande investimento que mudaria suas vidas, sobre como eu era um obstáculo que precisava ser removido. A moça Camila dizia que a senhora nunca iria descobrir, contou Dona Zulmira indignada, que a senhora estava velha demais para entender de negócios. Fiquei com tanta raiva que comecei a gravar algumas conversas no meu celular quando deixavam o telefone na mesa da cozinha. Dona Zulmira me entregou um pendrive. Está tudo aí, Dona Helena. Espero que ajude a senhora a fazer justiça. Quando voltei para o apartamento de Luísa naquela noite,
Não era mais apenas tristeza que sentia, era uma determinação fria e calculada. Eduardo havia cometido crimes sérios, falsificação de documentos, apropriação indébita, possivelmente fraudes fiscais. E eu tinha as ferramentas e conhecimentos para provar tudo isso. Durante o jantar, Luísa notou a mudança em mim. Você parece diferente hoje, Helena. Mas você mesma. Sorri pela primeira vez em semanas. Estou voltando a ser quem eu era, Luísa. A promotora Helena Silveira está de volta. Naquela noite, sentada à mesa da cozinha de Luísa, comecei a organizar minhas anotações. Cada nome, cada data, cada informação que havia coletado. Beatriz enviou os documentos do registro do imóvel. A assinatura no papel definitivamente não era a minha. No pendrive de Dona Zulmira, encontrei conversas incriminadoras sobre o empreendimento imobiliário, menções a dinheiro não declarado e planos detalhados sobre como me afastar de casa. Mas o que mais me chocou foi descobrir que a suposta gravidez de Camila era uma farsa. Em uma das gravações, ela discutia com Dona Olívia sobre como fingir uma gestação para acessar um fundo fiduciário que Ricardo havia deixado para futuros netos. Um plano elaborado que incluía barrigas falsas e exames médicos forjados. A cada nova descoberta, sentia meu coração endurecer um pouco mais. Não era apenas sobre a casa agora. Era sobre justiça, sobre fazer Eduardo enfrentar as consequências de suas ações. Durante as semanas seguintes, reativei contatos no Ministério Público, na Polícia Federal, na Receita. Antigos colegas, felizes em ajudar a lendária promotora Helena Silveira. Descobri que o empreendimento imobiliário de Eduardo estava repleto de irregularidades. Licenças ambientais falsificadas, subornos a fiscais, lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. Cada noite, antes de dormir, olhava para a foto de Ricardo na mesa de cabeceira. Você estaria tão desapontado com ele, sussurrava para a imagem do meu falecido marido. Mas vou consertar isso, prometo. Em algum momento desse processo, percebi que estava chorando menos. O vazio no peito dava lugar a um propósito. A mulher frágil e derrotada que fui expulsa de casa estava lentamente sendo substituída pela promotora determinada que um dia fui. No final do segundo mês, recebi uma ligação de Beatriz. Helena, conseguimos. Temos provas suficientes para um mandado de busca e apreensão, além de prisão preventiva para Eduardo, Camila e a sogra, falsificação de documentos, estelionato, apropriação indébita, fraude fiscal. A lista é longa. Quando? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Podemos agir em 2 semanas quando tivermos todos os documentos em ordem. Mas, Helena, tenho que te avisar. Isso vai ser um escândalo. Seu filho pode pegar anos de prisão. Respirei fundo. Ele não me deu escolha, Beatriz. Quando trocou aquela fechadura, ele não estava apenas me expulsando de casa. Estava rejeitando tudo o que eu sou. Tudo o que ensinei a ele sobre integridade e respeito. Naquela noite, sonhei com o tribunal. Eu estava de pé, usando meu antigo terno de promotora, encarando Eduardo no banco dos réus. Em vez de raiva ou triunfo, senti apenas uma profunda tristeza. Acordei com o travesseiro molhado de lágrimas. Foi quando compreendi que, apesar de tudo, ele ainda era meu filho. O menino que um dia segurou minha mão com confiança, que chorou no meu colo quando teve pesadelos, que me deu desenhos no Dia das Mães. Onde aquele menino tinha se perdido? Em que momento ele se transformou neste homem capaz de jogar sua própria mãe na rua? Mas era tarde demais para voltar atrás. A máquina da justiça já estava em movimento, e no fundo, sabia que era o certo a fazer. Não apenas por mim, mas por todos que Eduardo e seus comparsas haviam enganado. Na manhã seguinte, recebi outra ligação. Era Pedro Henrique, um antigo colega de Eduardo que eu não via há anos. Dona Helena? É o Pedro. Não sei se a senhora se lembra de mim? Claro que lembro, Pedro. O que houve? Preciso conversar com a senhora. É sobre Eduardo. Há coisas que a senhora precisa saber. Coisas que ele me contou depois de algumas bebidas. Coisas sobre a casa. Sobre o empreendimento. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte, em um café discreto no centro da cidade. Mais uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando cuidadosamente.
Na véspera de completar 3 meses desde que fui expulsa de casa, recebi a notícia de que Eduardo e Camila organizariam uma grande festa para anunciar oficialmente a gravidez e celebrar o lançamento do empreendimento imobiliário. Convidaram toda a elite paulistana, empresários, políticos, celebridades. É o momento perfeito, disse Beatriz ao telefone. Todos os envolvidos estarão lá. Podemos executar os mandados durante a festa. Pensei na humilhação que senti quando Eduardo me expulsou na frente dos vizinhos. Agora, ele sentiria o mesmo, mas multiplicado por 100. Sua queda seria pública, espetacular, impossível de esconder. Vou estar lá, respondi, sentindo uma estranha calma me invadir. Quero olhar nos olhos dele quando tudo desmoronar. Passei os últimos dias me preparando. Escolhi cuidadosamente o que vestiria. Um terno verde escuro, elegante e intimidador. As mesmas joias que usava nos dias de tribunal. Queria que Eduardo me visse não como a mãe fragilizada que expulsou de casa, mas como a promotora implacável que ele havia esquecido que eu era. Na noite anterior à festa, sentei-me na varanda do apartamento de Luísa, olhando para as luzes da cidade. Pensei em tudo o que havia acontecido nos últimos meses, na dor, na raiva, na determinação que me moveu, no filho que eu havia perdido muito antes dele trocar a fechadura da porta. Amanhã tudo muda. Sussurrei para mim mesma, sentindo o peso das palavras. Luísa se juntou a mim, oferecendo uma taça de vinho. Tem certeza de que quer fazer isso, Helena? Ainda dá tempo de recuar. Olhei para ela, minha amiga fiel que me acolheu no momento mais difícil, que testemunhou minha queda e agora minha ressurreição. Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida, Luísa. Eduardo precisa aprender que nossas ações têm consequências. Que não se joga uma mãe na rua impunemente. Que a justiça, mesmo quando lenta, é implacável. Tomei um gole de vinho, sentindo o líquido quente descer pela garganta, acalmando meus nervos. Amanhã, quando eu entrar naquela casa com os agentes da Polícia Federal, não serei apenas uma mãe buscando vingança. Serei a promotora Helena Silveira, fazendo o que sempre fiz melhor, garantindo que a justiça seja feita. E pela primeira vez em 3 meses, sorri com genuína satisfação. Na manhã seguinte, acordei antes do alarme tocar. O sol mal começava a despontar, mas minha mente já estava alerta, revisando cada detalhe do plano. Vesti-me com cuidado. Não o terno verde que reservava para o dia da festa, mas roupas discretas que não chamariam atenção. Hoje seria dedicado aos últimos preparativos. Tomei café em silêncio enquanto Luísa ainda dormia. Havia algo solene naquele momento, como um general revisando estratégias antes da batalha decisiva. O café amargo combinava com meu estado de espírito, determinado, sem espaço para doçura ou hesitação. Meu primeiro destino era o escritório de Pedro Henrique. Ele havia me ligado no dia anterior, ansioso, dizendo que tinha documentos que não poderia me enviar digitalmente. Coisas que Eduardo confiou a mim quando pensou que eu ainda era seu amigo, explicou com a voz tensa. O prédio comercial na Avenida Paulista estava quase vazio àquela hora da manhã. Apenas seguranças e algumas equipes de limpeza. Pedro me esperava na recepção, olhando nervosamente para todos os lados. Dona Helena, ele disse, apertando minha mão com força. Vamos ao meu escritório. Pedro havia mudado desde a última vez que o vi, anos atrás. O jovem despreocupado agora era um homem com olheiras profundas e uma expressão de constante alerta. Quando fechou a porta de sua sala, parecia que um peso saía de seus ombros. Trabalhei com Eduardo nos últimos 2 anos, começou ele, abrindo uma pasta cheia de documentos. No início, acreditei que estávamos construindo algo legítimo. Um grande empreendimento imobiliário que revolucionaria a Zona Leste. Mas aos poucos, comecei a notar irregularidades. Pedro espalhou os papéis sobre a mesa. Plantas arquitetônicas, contratos, licenças ambientais, avaliações de terreno. A propriedade onde construiríamos está em área de proteção ambiental, explicou apontando para um mapa. Eduardo conseguiu as licenças através de suborno. 50 mil para este fiscal, 100 mil para aquele diretor. Tudo documentado em uma contabilidade paralela que ele me confiou quando achou que eu estava do lado dele. Peguei os papéis com mãos levemente trêmulas. Meu filho,
Meu Eduardo, envolvido em subornos e corrupção. Cada nova descoberta era como um punhal em meu coração, mas não podia recuar agora. E quanto à casa? Perguntei, mantendo a voz firme. Como ele conseguiu transferir para o nome dele? Pedro baixou os olhos, visivelmente desconfortável. Foi ideia da Camila, na verdade. Ela descobriu que o advogado que cuidou do inventário do seu marido era viciado em jogo. Eduardo o procurou. Ofereceu 200 mil para falsificar documentos mostrando que a casa tinha sido deixada exclusivamente para ele. Depois, forjaram sua assinatura autorizando a transferência. A frieza calculista do plano me chocou. Não era um ato impulsivo, mas algo planejado durante anos, aguardando o momento certo para ser executado. Por que está me contando isso agora, Pedro? Perguntei, estudando seu rosto. Eduardo é seu amigo há tanto tempo. Pedro respirou fundo, passando a mão pelos cabelos. Porque ele foi longe demais, dona Helena. Uma coisa é fazer negócios na margem da lei. Outra completamente diferente é jogar a própria mãe na rua. Além disso, ele hesitou. Eduardo não está apenas prejudicando a senhora. Há centenas de pessoas que investiram suas economias neste empreendimento, acreditando que era legítimo. Pessoas que vão perder tudo quando a fraude for descoberta. Saí do escritório de Pedro com uma pasta cheia de evidências. O peso dos documentos em minha bolsa parecia multiplicar-se a cada passo. Não eram apenas papéis. Eram vidas, sonhos, futuros destruídos pela ganância do meu próprio filho. Meu próximo destino era o escritório de Beatriz. Ela me recebeu com seu habitual abraço forte, mas notei a seriedade em seus olhos. Isso não era apenas mais um caso para ela. Era pessoal. Tenho novidades, disse ela, indicando a cadeira à sua frente. A juíza Carmen autorizou as escutas telefônicas. Estamos monitorando as ligações de Eduardo, Camila e Dona Olívia há uma semana. E? Perguntei, inclinando-me para a frente. É pior do que imaginávamos, Helena, respondeu Beatriz, abrindo seu notebook. Eduardo não está apenas falsificando documentos e subornando funcionários públicos. Ele está lavando dinheiro para um grupo de traficantes da Zona Norte. O choque me deixou sem palavras. Traficantes? Meu filho envolvido com o crime organizado? Era difícil demais de acreditar. Beatriz continuou. Os investidores poderosos que ele conseguiu para o empreendimento? São laranjas de uma facção criminosa. Eles estão usando a construtora de Eduardo para limpar dinheiro do tráfico. Ele sabe disso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Pelas conversas interceptadas, não apenas sabe como foi ele quem propôs o arranjo, respondeu Beatriz com pesar na voz. Ele estava desesperado por capital e procurou as pessoas erradas. A sala parecia girar ao meu redor. Era como se estivesse conhecendo um estranho, não o menino que criei com tanto amor. Como Eduardo pôde chegar a esse ponto? Beatriz, isso muda tudo, falei, sentindo o peso da situação. Não é mais apenas sobre minha casa, ou sobre um filho ingrato. Estamos falando de crime organizado. Exatamente, concordou ela. Por isso a Polícia Federal assumiu o caso. E por isso precisamos agir rápido. Se esses traficantes descobrirem que estamos investigando Eduardo, a vida dele corre perigo. O paradoxo da situação não me escapou. Eu estava ajudando a prender meu filho, mas também, de certa forma, salvando sua vida. Ao sair do fórum, decidi fazer uma parada não planejada. Quase sem pensar, dirigi-me ao cemitério onde Ricardo estava enterrado. Não ia lá desde o aniversário dele, meses atrás. Antes de tudo isso começar, o túmulo estava limpo, com flores frescas. Provavelmente Eduardo ainda mandava o jardineiro cuidar dele. Um gesto automático que não refletia verdadeiro respeito. Sentei-me no banco de pedra ao lado da lápide, deixando as lágrimas finalmente fluírem livremente. O que fizemos de errado, Ricardo? Murmurei para o vento. Onde erramos na criação dele? Como nosso filho se transformou nesse homem que nem reconhecemos mais? O silêncio do cemitério foi minha única resposta. Mas, de alguma forma, senti uma paz que não experimentava há meses. Como se Ricardo, de algum lugar, me desse sua bênção para o que eu estava prestes a fazer. Quando retornei ao apartamento de Luísa, encontrei uma surpresa.
Dona Zulmira estava lá, sentada na cozinha, tomando chá com minha amiga. Dona Helena! Exclamou a senhora, levantando-se para me abraçar. Que bom ver a senhora com mais cor no rosto. Dona Zulmira tinha sido nossa empregada por mais de 15 anos. Conhecia cada canto da casa, cada segredo da família. Quando Ricardo morreu, foi ela quem me sustentou nos primeiros dias, certificando-se de que eu comesse, tomasse banho, continuasse funcionando. Tenho mais coisas para contar, disse ela, depois que nos sentamos. Coisas que ouvi e vi na casa depois que a senhora saiu. Segundo Dona Zulmira, a situação estava se deteriorando rapidamente. Eduardo e Camila brigavam constantemente. A farsa da gravidez estava se tornando difícil de manter. E o pior, representantes dos investidores começaram a aparecer na casa, fazendo cobranças, deixando ameaças veladas. Uma vez, ouvi o senhor Eduardo no telefone desesperado. Contou Dona Zulmira. Ele dizia: preciso de mais tempo. E não falhem comigo. Vocês sabem o que acontece com quem falha. Nunca vi o menino tão assustado. E a Dona Olívia? Perguntei. Ela sabe no que o genro está metido? Dona Zulmira deu uma risada amarga. Aquela lá? Não é tão inocente quanto parece. Ouvi ela e a Camila conversando sobre como vão desaparecer quando o dinheiro do empreendimento sair. Tem passagens compradas para a Europa. Mais traição, mais decepções. A teia de mentiras que Eduardo havia tecido estava começando a se fechar ao redor dele mesmo. E ele nem percebia. Naquela noite, reuni todas as evidências, organizando-as meticulosamente. Documentos de Pedro, relatórios de Beatriz, gravações de Dona Zulmira, resultados das escutas telefônicas. Juntos formavam um caso irrefutável. Eduardo, Camila e Dona Olívia não teriam como escapar. Enquanto organizava os papéis, encontrei uma foto antiga que havia trazido sem perceber entre meus pertences. Eduardo, aos 10 anos, sorrindo, segurando um troféu de natação. Seu primeiro campeonato. Lembrei-me de como ele estava nervoso naquele dia, como segurou minha mão com força antes da prova. Mãe, e se eu perder? Ele havia perguntado, os olhos cheios de medo. Não importa se você ganha ou perde, filho, respondi. O que importa é que você sempre faça o seu melhor e nunca, nunca machuque outras pessoas para vencer. Onde aquele menino havia se perdido? Em que momento os valores que tentei lhe ensinar foram substituídos por essa ganância sem limites? Guardei a foto de volta na caixa. Não podia me permitir hesitar agora. O que estava em jogo era maior que minha dor de mãe, maior que a casa, maior até que a traição de Eduardo. Eram vidas, fortunas, o futuro de centenas de pessoas inocentes que investiram no empreendimento fraudulento. Na manhã seguinte, recebi um telefonema inesperado. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Mãe? Sou eu, Eduardo. Meu coração parou por um segundo. Era a primeira vez que ele me ligava desde que me expulsou de casa. Sua voz soava estranha, tensa. Eduardo, respondi mantendo o tom neutro. O que você quer? Houve uma pausa do outro lado da linha. Ouvi sua respiração pesada, como se estivesse reunindo coragem. Eu queria saber se você vai à festa amanhã. Enviamos um convite para o apartamento da Luísa. De fato, o convite havia chegado. Um gesto vazio, provavelmente ideia de Camila para manter as aparências. O grande anúncio da construtora Silveira em O Novo Herdeiro, dizia o cartão em letras douradas. Uma dupla mentira. Por que você quer que eu vá, Eduardo? Perguntei, segurando o telefone com força. Para me humilhar mais uma vez? Não, mãe. Ele hesitou. Há pessoas importantes que vão comparecer. Seria bom para a imagem da família se você estivesse lá. Imagem da família. Como se ainda fôssemos uma família. Como se ele não tivesse destruído isso no momento em que trocou a fechadura. Estarei lá, respondi secamente. Pode contar com minha presença. Após desligar, fiquei olhando para o telefone, tentando decifrar o que havia por trás daquele convite. Eduardo parecia nervoso, quase desesperado por minha presença. Por quê? O que ele estava planejando? Liguei para Beatriz imediatamente. Eduardo acabou de me ligar, convidando para a festa. Expliquei. Algo não está certo.
Vou intensificar a vigilância, respondeu ela. Talvez ele tenha descoberto algo sobre a investigação e esteja tentando avaliar o que você sabe. O dia passou lentamente, cada hora parecendo esticar-se infinitamente. Fiz uma última visita à Dona Zulmira, que me entregou mais algumas gravações. Tenha cuidado amanhã, Dona Helena, aconselhou ela, apertando minhas mãos entre as suas. Aquela gente é perigosa. À noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda do apartamento de Luísa, observando as luzes da cidade, pensando em como minha vida havia mudado tão drasticamente em apenas 3 meses. De mãe e dona de casa, a investigadora implacável, reunindo provas contra o próprio filho. No horizonte, podia ver o contorno do meu antigo bairro. Minha casa estaria lá, iluminada, provavelmente já decorada para a grande festa. A casa que Ricardo e eu compramos quando soubemos que eu estava grávida. A casa onde dei à luz meus sonhos e esperanças, onde plantei um jardim que agora outras mãos cuidavam. Amanhã eu voltaria, não como convidada, mas como acusadora, não como mãe suplicante, mas como a promotora que nunca deixei de ser. Na manhã da festa, vesti o terno verde escuro que havia reservado para a ocasião. Prendi o cabelo em um coque severo, coloquei as pérolas que Ricardo me deu em nosso 10º aniversário de casamento. Queria que Eduardo me visse assim, forte, inabalável, completamente diferente da mulher quebrada que ele expulsou de casa. Beatriz me ligou para confirmar os últimos detalhes. Os agentes estarão a postos às 9 da noite, explicou. Quando o evento estiver no auge, entraremos. Você tem certeza que quer estar presente, Helena? Podemos fazer isso sem você. Preciso estar lá, respondi sem hesitação. Preciso ver o rosto dele quando perceber que o jogo acabou. As horas que se seguiram foram as mais longas da minha vida. Revisei cada documento, cada gravação, cada prova que havíamos reunido. O caso era sólido. Não havia escape para Eduardo, Camila ou Dona Olívia. Às 7 da noite, Luísa me ajudou com os últimos preparativos. Ela insistiu em me emprestar seu colar de diamantes. Para que você entre naquela casa brilhando como a rainha que é, disse, com um sorriso encorajador. Antes de sair, olhei-me uma última vez no espelho. Quem era aquela mulher que me encarava de volta? Não era a mãe dedicada e submissa que Eduardo conhecia. Era Helena Silveira, a promotora implacável, a mulher que um dia fez criminosos poderosos tremerem de medo. Está pronta? Perguntou Luísa parada na porta. Respirei fundo, sentindo uma calma estranha me invadir, mais pronta do que nunca. O táxi nos deixou a um quarteirão da casa. Preferi chegar discretamente, evitando a entrada principal onde fotógrafos e convidados VIP se aglomeravam. À distância, vi a casa iluminada, música escapando pelas janelas abertas, silhuetas movendo-se atrás das cortinas. Minha casa, meu lar, transformado em cenário para a maior farsa que meu filho já encenou. Olhei para o relógio, 8h30 da noite. Em 30 minutos, tudo mudaria. Em 30 minutos, a verdade viria à tona, impiedosa e inescapável. Caminhei lentamente em direção à casa, cada passo me aproximando não apenas do confronto final, mas também da justiça que tanto busquei nos últimos 3 meses. Não era mais apenas por mim, ou pela memória de Ricardo, era por todos que Eduardo havia enganado, por todas as vidas que ele havia colocado em risco com sua ganância sem limites. Quando alcancei o portão, respirei fundo. Um segurança me reconheceu, um dos que testemunhou minha humilhação meses atrás, e rapidamente desviou o olhar, desconfortável. Boa noite, disse, erguendo o queixo. Sou Helena Silveira. Creio que estou na lista de convidados. O segurança consultou a lista com um nervosismo evidente. Seus olhos iam e voltavam entre meu nome no papel e meu rosto determinado. Sim, senhora. Pode entrar, disse ele finalmente, abrindo o portão com um clique eletrônico. O jardim que um dia foi meu refúgio estava irreconhecível. Luzes decorativas pendiam das árvores que plantei com minhas próprias mãos. Garçons circulavam com bandejas de champanhe entre convidados em trajes de gala. No centro, uma enorme escultura de gelo exibia o logotipo da construtora Silveira, um S estilizado que lembrava vagamente o símbolo do cifrão. Caminhei pelo jardim como uma estranha, observando as mudanças que Camila havia feito na casa.
Meus canteiros de rosas, substituídos por arranjos modernos de pedras e cactos. A fonte que Ricardo instalou para mim em nosso 10º aniversário, agora coberta por uma estrutura metálica que servia de palco para um quarteto de cordas. Ao entrar na casa, o impacto foi ainda maior. Paredes que antes exibiam nossas fotos de família, agora estavam cobertas por arte abstrata, cara e sem alma. A sala de estar, onde passei tantas noites lendo para Eduardo quando criança, transformada em um espaço frio e impessoal, como a página de uma revista de decoração. Senhora Helena? Virei-me para encontrar Pedro, o amigo de Eduardo que havia me fornecido documentos cruciais. Ele parecia tenso, vestido em um terno bem cortado que não conseguia esconder seu desconforto. Pedro, cumprimentei com um aceno discreto. Está tudo preparado? Sim, ele murmurou, olhando ao redor para certificar-se de que ninguém nos ouvia. Os agentes federais estão posicionados, apenas aguardando o sinal. Consultei meu relógio. 15 minutos para as 9. 15 minutos separando Eduardo de seu destino. Onde está meu filho? Perguntei. Pedro indicou com um gesto sutil o outro lado do salão. Na biblioteca, com os investidores. A antiga biblioteca, o santuário de Ricardo, agora servia de escritório para negócios escusos. Senti uma nova onda de indignação me percorrer. Mantenha-se por perto, instruí Pedro. Quando tudo começar, quero que você esteja visível. Eduardo precisa entender que foi traído assim como ele me traiu. Caminhei pelo salão lotado, reconhecendo rostos do mundo empresarial, político e social de São Paulo. Pessoas poderosas, influentes, todas iludidas pelo charme e pelas promessas vazias do meu filho. Alguns me reconheceram, antigos colegas da promotoria, amigos de Ricardo, e pareceram surpresos com minha presença. Cumprimentei-os com acenos educados, sem parar para conversar. Então, avistei-a, Camila, no centro de um círculo de admiradores, exibindo uma barriga falsa de aproximadamente 6 meses, coberta por um vestido de seda azul marinho, que devia custar mais do que a maioria das pessoas ganha em um mês. Ela ria, uma mão protetoramente sobre a barriga inexistente, a outra segurando uma taça com o que parecia ser água, mas que eu sabia ser champanhe. Dona Zulmira havia me contado sobre esse truque específico. Nossos olhares se cruzaram por um instante. Vi o sorriso de Camila vacilar, uma sombra de incerteza passar por seus olhos. Ela claramente não esperava que eu realmente aparecesse. Mantive minha expressão neutra, sustentando seu olhar até que ela desviou primeiro, voltando-se apressadamente para seus convidados. Pequena vitória, pensei comigo mesma. A primeira de muitas esta noite. Continuei minha ronda pelo salão, notando Dona Olívia em um canto, conversando intimamente com um homem de aparência severa que eu reconheci das fotos da investigação, um dos representantes dos investidores do mundo do crime. Interessante como ela, sempre tão preocupada com o status social, agora se misturava confortavelmente com criminosos. O relógio marcava 8h55, 5 minutos para o início do espetáculo. Peguei uma taça de champanhe de um garçom que passava e posicionei-me estrategicamente perto da escada principal, de onde teria uma visão clara de todo o salão. Foi então que a porta da biblioteca se abriu e Eduardo emergiu, seguido por 3 homens de expressões sérias e ternos impecáveis. Meu filho, porque apesar de tudo, ele ainda era meu filho, parecia tenso, seu sorriso não alcançando os olhos. Gotas de suor visíveis em sua testa apesar do ar-condicionado. Nossos olhares se encontraram através do salão. Por um momento, vi algo passar por seus olhos. Surpresa, confusão, talvez até um lampejo de culpa. Ele não esperava me ver ali, tão composta, tão diferente da mulher destruída que ele expulsou meses atrás. Eduardo murmurou algo para seus acompanhantes e começou a caminhar em minha direção. Endireitei minha postura, preparando-me para o confronto. Mãe, disse ele quando se aproximou, sua voz uma mistura de nervosismo e falsidade. Que bom que você veio. Não poderia perder, respondi, mantendo o tom neutro. Afinal, não é todo dia que um filho anuncia uma gravidez falsa e um empreendimento fraudulento, não é mesmo? O rosto de Eduardo empalideceu.
Do que você está falando? Dei um pequeno sorriso. Você realmente achou que eu ficaria sentada, chorando, depois do que fez comigo? Esqueceu quem eu sou, Eduardo? Esqueceu o que fiz durante 30 anos antes de dedicar minha vida a você? Ele olhou ao redor, nervoso, certificando-se de que ninguém nos ouvia. Você não sabe do que está falando. Sugiro que aproveite a festa e não cause problemas. Problemas? Repeti com uma risada suave. Oh, filho, você nem imagina o que são problemas. Mas vai descobrir. Em exatamente... Consultei meu relógio. 2 minutos. A confusão em seu rosto lentamente deu lugar ao medo. O que você fez? Nesse momento, Camila se aproximou, deslizando para o lado de Eduardo com a graça estudada de uma serpente. Helena, que surpresa encantadora, disse ela, seu tom doce desmentido pelos olhos frios. Espero que esteja gostando da festa. Imensamente, respondi, especialmente porque sei como ela vai terminar. Camila trocou um olhar preocupado com Eduardo. O que ela quer dizer com isso? Antes que ele pudesse responder, o som de taças sendo delicadamente golpeadas encheu o salão. Todos se viraram para o centro da sala, onde Dona Olívia estava de pé, sorridente, chamando a atenção dos convidados. Senhoras e senhores, anunciou ela, sua voz artificialmente animada. É com imensa alegria que convido meu genro Eduardo e minha filha Camila para fazerem o grande anúncio da noite. Uma salva de palmas irrompeu pelo salão. Eduardo hesitou, olhando para mim com crescente apreensão. Camila puxou seu braço. Vamos, querido, insistiu ela. Todos estão esperando. Com um último olhar em minha direção, Eduardo permitiu ser conduzido até o centro do salão. Posicionei-me calmamente perto da entrada principal, onde havia combinado de encontrar Beatriz e os agentes. Eduardo e Camila agora estavam no centro das atenções. Sorrisos ensaiados em seus rostos, enquanto os convidados se reuniam ao seu redor. Eduardo pegou uma taça de champanhe, preparando-se para o brinde. Amigos queridos, começou ele, sua voz traindo apenas um leve tremor que provavelmente só eu, que o conhecia tão bem, poderia notar. Camila e eu estamos emocionados por compartilhar 2 notícias maravilhosas com vocês esta noite. Consultei novamente meu relógio. 9 horas em ponto. E como se tivesse sido cronometrado, ouvi o som de carros freando bruscamente do lado de fora da casa. Primeiro, continuou Eduardo, ignorante do que estava prestes a acontecer, estamos felizes em anunciar oficialmente que seremos pais em 3 meses. O som de portas sendo abertas com força interrompeu seu discurso. Os convidados se viraram, confusos, em direção à entrada. E lá estava Beatriz, imponente em seu terno escuro, acompanhada por agentes da Polícia Federal uniformizados. Eduardo Silveira, anunciou Beatriz, sua voz clara e autoritária ecoando pelo salão agora silencioso. Temos um mandado para sua prisão por falsificação de documentos, estelionato, apropriação indébita, fraude fiscal, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O choque no rosto de Eduardo era algo que jamais esquecerei. A taça escorregou de sua mão, estilhaçando-se no chão de mármore. Camila levou as mãos à boca, sua expressão oscilando entre horror e descrença. Também temos mandados para Camila Mendonça Silveira e Olívia Mendonça, continuou Beatriz, enquanto os agentes se espalhavam pelo salão. O caos se instalou. Convidados buscavam entender o que estava acontecendo. Murmúrios chocados preenchiam o ar, alguns já procurando discretamente a saída. Os investidores com quem Eduardo estava reunido tentaram sair pelos fundos, apenas para encontrar mais agentes federais bloqueando sua fuga. Caminhei calmamente até ficar ao lado de Beatriz, sentindo todos os olhares se voltarem para mim. Eduardo, agora sendo algemado, me encarava com uma mistura de raiva e descrença. Você? Ele perguntou, sua voz quebrada. Você fez isso comigo? Aproximei-me dele, mantendo a voz baixa para que apenas ele pudesse ouvir. Você esqueceu quem eu era antes de ser sua mãe. Uma agente se aproximou de Camila, que começou a gritar histérica enquanto tentava afastar-se. Isso é um absurdo! Estou grávida! Não podem me prender! Interessante, comentei, alto o suficiente para que os convidados próximos pudessem ouvir. Especialmente considerando que você não está grávida, Camila. A barriga é falsa, não é?
Parte do plano para acessar o fundo fiduciário que meu marido deixou para futuros netos. Houve um suspiro coletivo de choque. Camila empalideceu, suas mãos instintivamente protegendo a barriga falsa. Isso é mentira! Balbuciou ela, olhando desesperadamente ao redor em busca de apoio. Temos as gravações de suas conversas com Dona Olívia, respondi calmamente. Assim como os registros médicos falsificados que vocês compraram. Dona Olívia, sendo escoltada por 2 agentes, lançou-me um olhar de puro ódio. Você vai se arrepender disso, Helena, sibilou ela. Ninguém mexe com minha família. Engraçado, retruquei. Foi exatamente o que pensei quando seu genro me jogou na rua. Os agentes começaram a conduzir os 3 para fora. Eduardo resistiu, virando-se para mim uma última vez. Por que, mãe? Perguntou ele, sua voz embargada. Por que você fez isso? Olhei nos olhos do meu filho, os mesmos olhos que um dia brilhavam de alegria quando eu lia histórias para ele antes de dormir. Porque você precisava aprender que nossas ações têm consequências, Eduardo. Que não se joga uma mãe na rua impunemente. Que a justiça, mesmo quando lenta, é implacável. Vi algo quebrar dentro dele naquele momento. Talvez a realização final do que havia feito. Ou talvez apenas a compreensão de que seu império de mentiras havia desmoronado completamente. Enquanto os agentes o levavam para fora, virei-me para enfrentar o salão cheio de convidados chocados. Reconheci entre eles jornalistas, empresários, figuras públicas, todos testemunhas da queda espetacular de Eduardo Silveira. Beatriz se aproximou, colocando uma mão reconfortante em meu ombro. Está feito, Helena, conseguimos. Não, corrigi suavemente. Ainda não acabou. Caminhei até o centro do salão, para o mesmo lugar onde minutos antes Eduardo e Camila haviam estado prestes a fazer seu grande anúncio. Os convidados se afastaram, abrindo caminho, olhares misturados de horror e curiosidade fixos em mim. Senhoras e senhores, comecei, minha voz clara e firme. Peço desculpas pelo espetáculo inesperado. Meu nome é Helena Silveira, promotora criminal aposentada e mãe de Eduardo Silveira. Respirei fundo antes de continuar. Há 3 meses, meu filho trocou as fechaduras desta casa, minha casa, e me jogou na rua sem piedade. Hoje, a justiça começa a ser feita. Murmúrios correram pela sala. Vi rostos conhecidos, amigos, ex-colegas, me olhando com uma mistura de choque e admiração. Para aqueles que investiram no empreendimento da construtora Silveira, lamento informar que foram vítimas de uma fraude elaborada. Os documentos estão com as autoridades e um processo de restituição será iniciado. Mais murmúrios, agora de alarme. Alguns convidados começaram a se mover apressadamente para a saída. A investigação revelou ligações com organizações criminosas. Continuei. Recomendo que todos aqueles que tiveram qualquer envolvimento financeiro com Eduardo Silveira procurem as autoridades voluntariamente nos próximos dias. A cooperação será considerada durante as investigações. Nesse momento, percebi que estava exatamente no lugar que pertencia. Não mais a mãe submissa e quebrada, mas a promotora que sempre fui, defendendo a justiça, mesmo quando isso significava enfrentar meu próprio filho. À medida que os convidados começavam a se dispersar, olhei ao redor da casa, minha casa, sentindo uma estranha mistura de triunfo e tristeza. Cada cômodo guardava memórias, boas e más. O canto onde Eduardo deu seus primeiros passos, a mesa onde comemoramos tantos aniversários, o sofá onde Ricardo teve o ataque cardíaco que o levou embora de nós. Pedro se aproximou, parecendo aliviado agora que tudo havia terminado. O que acontece agora, dona Helena? Agora, respondi, caminhando lentamente pela sala, tocando os móveis, relembrando. Começa a parte mais difícil. Passei a noite na casa, depois que todos se foram. Os agentes federais levaram caixas de documentos, computadores, dispositivos eletrônicos. Qualquer coisa que pudesse servir como evidência. Beatriz ficou até tarde, assegurando-se de que tudo estava sendo feito corretamente. Você pode voltar para casa agora, Helena, disse ela antes de partir. Juridicamente, a casa é sua. Sempre foi. Agradeci com um abraço. Mas quando finalmente fiquei sozinha, a sensação não foi de vitória completa.
Caminhei pelos cômodos vazios, lembrando de como eram antes das mudanças de Camila, imaginando como seriam agora. No quarto de Eduardo, parei diante de uma fotografia que ele não havia removido. Ele, aos 5 anos, sentado no meu colo, ambos sorrindo para a câmera. Peguei o porta-retratos, sentindo seu peso em minhas mãos. "Onde erramos, filho?" Murmurei para a imagem do menino que um dia foi pura inocência e alegria. "Em que momento você se perdeu de mim?" Sentei-me na cama, o quarto ao redor parecendo subitamente grande demais, vazio demais. A vingança, por mais doce que fosse, não preencheria esse vazio. A justiça havia sido feita, sim, mas a que custo? Meu telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Luísa, preocupada. "Está tudo bem, Helena? Vi no noticiário. Está em todos os canais." "Sim", respondi, percebendo que, apesar de tudo, era verdade. "Estou bem, Luísa. Estou em casa. E como se sente?" Olhei ao redor do quarto, para a casa que recuperei, para as memórias que nenhuma reforma poderia apagar. Como se tivesse perdido e encontrado a mim mesma ao mesmo tempo, respondi honestamente. Depois de desligar, permaneci sentada na penumbra do quarto, o silêncio da casa me envolvendo como um cobertor pesado. Eduardo passaria anos na prisão. Camila e Dona Olívia também enfrentariam as consequências de seus atos. Os investidores criminosos já estavam sendo rastreados pela Polícia Federal. Justiça havia sido feita, mas o preço foi alto. Meu filho, minha família, talvez até parte de mim mesma. Adormeci ali mesmo, no quarto de Eduardo, a fotografia ainda em minhas mãos, sonhando com um tempo em que éramos apenas mãe e filho, sem traições, sem vingança, apenas amor. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pelas frestas da cortina. Por um momento, fiquei desorientada. Onde estava? Então, tudo voltou. A festa, as prisões, minha vitória amarga. Levantei-me, lavei o rosto e olhei para meu reflexo no espelho. Os olhos que me encaravam de volta não eram mais os de uma vítima, mas também não eram os de uma vencedora completa. Eram os olhos de alguém que havia travado uma batalha difícil e saído viva para contar a história. Desci as escadas lentamente, cada degrau trazendo memórias. Na cozinha, preparei café, o primeiro que fazia naquela casa em 3 meses. O aroma familiar preencheu o ambiente, trazendo uma estranha sensação de normalidade em meio ao caos. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde tantas vezes alimentei Eduardo quando criança, onde ensinei lições de vida que ele escolheu ignorar. A casa estava silenciosa, apenas o tic-tac do relógio de parede marcando a passagem do tempo. "E agora?" perguntei a mim mesma em voz alta. "O que Helena Silveira faz depois da vingança?" A resposta veio não como palavras, mas como uma certeza crescente dentro de mim. Peguei meu telefone e disquei o número de Beatriz. "Helena, como está?" perguntou ela ao atender. "Estou pronta", respondi simplesmente. "Pronta para quê?" "Para voltar. Não apenas para resolver este caso, mas para todos os outros. Para usar o que aprendi, o que vivi, para ajudar outras pessoas que foram traídas como eu." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha, e então ouvi a alegria na voz de Beatriz. "O Ministério Público estará de portas abertas para você, Helena. Sempre esteve." Os dias que se seguiram à prisão de Eduardo foram um turbilhão. Os jornais estampavam manchetes sensacionalistas. Promotora aposentada derruba império criminoso do próprio filho. Traição familiar leva a desmantelamento de esquema de lavagem de dinheiro. Mãe expulsa de casa dá o troco em filho ingrato. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas, antigos colegas, pessoas que mal conhecia, todos querendo ouvir minha história. Recusei todas as entrevistas. Esta história, por mais extraordinária que parecesse aos olhos do público, era dolorosa demais para ser transformada em espetáculo. Era minha vida, minha família despedaçada, meu coração partido que serviria de entretenimento. Não permitiria isso. Uma semana após as prisões, Beatriz me convidou para acompanhá-la na primeira audiência de custódia. Hesitei. Estava preparada para ver Eduardo algemado, vestindo o uniforme de presidiário? Mas sabia que precisava encará-lo novamente. Desta vez não movida pela raiva ou sede de justiça,
mas para entender o que restava da nossa relação. O fórum da Barra Funda estava lotado naquela manhã. Repórteres aglomeravam-se na entrada. Câmeras em punho. Beatriz me guiou por uma entrada lateral, evitando a imprensa. Dentro da sala de audiências, sentei-me na última fileira, tentando manter-me discreta. Quando os policiais trouxeram Eduardo, Camila e Dona Olívia, senti meu coração apertar. Meu filho parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Olheiras profundas, rosto pálido, ombros caídos. Onde estava o homem arrogante que me expulsou de casa? No lugar dele, via apenas um garoto assustado enfrentando as consequências de suas escolhas. Durante toda a audiência, mantive os olhos fixos nele, esperando que sentisse minha presença. E sentiu. No momento em que o juiz anunciou que a prisão preventiva seria mantida, Eduardo virou-se lentamente e nossos olhares se encontraram. Não havia mais raiva ou desprezo em seus olhos, apenas uma profunda e insuportável tristeza. Saí da audiência com uma certeza: vingança não preenchia vazios. Havia obtido justiça, sim, mas o buraco em meu peito, onde antes existia o amor de mãe, continuava lá, talvez até maior. Na manhã seguinte, tomei uma decisão difícil. Liguei para o advogado que havia contratado para resolver a questão da propriedade da casa. Quero vender a propriedade, informei, o mais rápido possível. Tem certeza, doutora Helena? Perguntou ele, surpreso. Depois de tudo que enfrentou para recuperá-la? Absoluta, respondi. Aquela casa está cheia de memórias que não me servem mais. A venda foi concluída em tempo recorde. A notoriedade do caso atraiu compradores curiosos e o valor oferecido foi bem acima do mercado. Com o dinheiro, comprei um apartamento menor em Pinheiros, não muito longe da casa de Luísa, e investi o restante. Também reservei uma quantia significativa para um propósito específico que mantive em segredo. 2 semanas depois da audiência de custódia, solicitei uma visita a Eduardo na penitenciária. Beatriz tentou me dissuadir. Tem certeza que está pronta para isso, Helena? Ele pode ser seu filho, mas agora é um criminoso condenado. Preciso fazer isso, insisti. Por mim mesma. A penitenciária de Tremembé era exatamente como eu imaginava. Fria, impessoal, opressiva. Segui o guarda por corredores cinzentos até a sala de visitas, onde outros familiares aguardavam seus entes queridos. Mães, esposas, filhos, todos compartilhando o mesmo olhar de dor resignada que eu provavelmente também exibia. Quando Eduardo entrou, usando o uniforme laranja da penitenciária, quase não o reconheci. Havia perdido peso, e seus olhos, antes vivos e ambiciosos, agora pareciam opacos, derrotados. Sentou-se à minha frente, separados por uma mesa de metal desgastado. Mãe, disse ele, sua voz rouca, como se há muito não a usasse. Não esperava que viesse. Eu também não, admiti honestamente. Ficamos em silêncio por um momento. Décadas de história compartilhada e recente traição pairando entre nós como uma nuvem densa. Por que veio? Perguntou finalmente. Olhei diretamente nos olhos do homem que um dia foi meu pequeno menino. Para entender. Para tentar encontrar algum sentido em tudo isso. Eduardo baixou o olhar para suas mãos algemadas. Não há sentido, mãe. Fui ganancioso, ambicioso demais. Uma coisa levou a outra. E antes que percebesse, estava envolvido com pessoas perigosas, devendo dinheiro, mentindo. Era como areia movediça. Quanto mais eu lutava, mais afundava. E eu? Onde entro nessa história? Por que me expulsar de casa? Ele fechou os olhos por um momento, como se a resposta fosse dolorosa demais para ser dita olhando para mim. Os investidores, eles descobriram sobre o fundo fiduciário que papai deixou para possíveis netos. Precisávamos daquele dinheiro para cobrir parte da dívida, mas havia uma cláusula. Você precisaria autorizar o acesso se ainda estivesse viva. Camila sugeriu que... Ele hesitou. Que seria mais fácil se você não estivesse por perto para questionar a gravidez ou a movimentação financeira. A frieza calculista do plano me chocou. Não foi um ato impulsivo de um filho ingrato, mas uma conspiração planejada para me afastar, para facilitar o acesso a mais dinheiro. Então eu era apenas um obstáculo? Perguntei.
minha voz trêmula apesar de todos os esforços para mantê-la firme. No início, sim, admitiu Eduardo, finalmente olhando para mim. Mas depois que você saiu, depois que vi o que tinha feito, comecei a ter pesadelos. Lembrava de tudo que você fez por mim depois que papai morreu. Como abandonou sua carreira para me criar. Como nunca reclamou, nunca jogou isso na minha cara. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, algo que não via desde que era menino. Quando liguei convidando para a festa, parte de mim queria te pedir perdão. Outra parte temia que você descobrisse tudo. Mas acho que, no fundo, eu sabia que merecia ser pego. Que o que estava fazendo era imperdoável. Não respondi imediatamente. Deixei suas palavras penetrarem, tentando reconciliar o homem quebrado à minha frente com o filho que um dia amei incondicionalmente. Você tem razão em uma coisa, Eduardo. Disse finalmente. O que fez é imperdoável. Não apenas comigo, mas com todas as pessoas que enganou, com todos cujas vidas colocou em risco ao se envolver com criminosos. Ele assentiu, resignado, provavelmente esperando que eu me levantasse e fosse embora, encerrando qualquer possibilidade de reconciliação. No entanto, continuei, ainda sou sua mãe, e parte de ser mãe é nunca desistir completamente, mesmo quando seria mais fácil fazê-lo. Eduardo levantou os olhos confuso. Vendi a casa, informei. Comprei um apartamento menor para mim, e com parte do dinheiro, contratei um advogado especializado em direito penal para representá-lo. Por quê? Perguntou ele, genuinamente perplexo. Depois de tudo que fiz? Não para livrá-lo da prisão, esclareci. Você cometeu crimes graves e precisa pagar por eles. Mas para garantir que tenha um julgamento justo, que sua sentença seja proporcional aos seus atos, não inflacionada pela notoriedade do caso. Inclinei-me para a frente, mantendo a voz baixa para que apenas ele pudesse ouvir. E porque acredito que dentro daquele menino que eu criei, que amava ler e sonhava em construir coisas para melhorar o mundo, ainda existe alguma bondade, alguma possibilidade de redenção. As lágrimas de Eduardo agora fluíam livremente. Não mereço isso, mãe. Provavelmente não, concordei. Mas não estou fazendo isso apenas por você. Estou fazendo por mim também. Porque preciso saber que fiz tudo o que podia, que não desisti quando ficou difícil, que fui melhor do que você foi comigo. O guarda anunciou que nosso tempo estava acabando. Levantei-me, sentindo-me estranhamente mais leve, como se um peso que nem sabia estar carregando tivesse sido removido. Voltarei em 2 semanas, prometi. Se quiser me ver. Quero, respondeu ele rapidamente, quase desesperado. Por favor. Enquanto caminhava para fora da penitenciária, percebi que a vingança que planejei tão meticulosamente tinha se transformado em algo diferente. Não era mais sobre punir Eduardo, mas sobre reconstruir-me, sobre redescobrir a mulher que fui antes de ser apenas mãe do Eduardo. Nas semanas seguintes, mergulhei de cabeça em minha nova vida. Beatriz cumpriu sua promessa. O Ministério Público me recebeu de braços abertos, não como promotora em tempo integral, mas como consultora especial para uma força-tarefa focada em crimes contra idosos e vulneráveis. Ninguém melhor que você para entender como familiares podem se aproveitar de pessoas mais velhas, explicou Beatriz durante meu primeiro dia. Sua experiência pessoal traz uma perspectiva única. E assim, aos 62 anos, voltei aos tribunais. Não mais como a jovem ambiciosa que fui um dia, mas como uma mulher que havia experimentado tanto a traição quanto o triunfo, que entendia as nuances da justiça e da misericórdia. Meu primeiro caso envolvia uma senhora de 70 anos, cujo sobrinho havia se apropriado de sua aposentadoria e a mantinha praticamente em cárcere privado. Quando a resgatamos, estava desnutrida e aterrorizada. Sentei-me com ela por horas, ouvindo sua história, assegurando-lhe que não estava sozinha, que faríamos justiça. Como a senhora sabe exatamente o que estou sentindo? Perguntou ela, segurando minhas mãos com seus dedos frágeis. Porque também fui traída por alguém que deveria me proteger, respondi honestamente. E sei que a pior parte não é o dinheiro perdido ou os bens roubados, mas a confiança quebrada, o amor transformado em ferida aberta. Ela assentiu, lágrimas nos olhos, e naquele momento,
soube que havia encontrado meu verdadeiro propósito: transformar minha dor em algo útil, minha experiência em ferramenta para ajudar outros. As visitas a Eduardo tornaram-se rotina quinzenal. Não eram fáceis. Frequentemente saía emocionalmente exausta, revirando conversas difíceis em minha mente por dias. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Não era perdão, exatamente. As feridas eram profundas demais para isso. Era mais como um lento, doloroso processo de reconhecimento mútuo, de mãe e filho tentando entender como chegaram àquele ponto e se havia algum caminho de volta. 3 meses após sua prisão, Eduardo me fez um pedido inesperado. Mãe, sei que não tenho direito de pedir nada, mas você poderia trazer alguns livros? Qualquer coisa. O tempo aqui passa tão devagar. Na visita seguinte, levei uma pequena pilha, clássicos que ele adorava quando adolescente, alguns livros de filosofia que Ricardo costumava ler e um livro sobre ética nos negócios. Achei que este último poderia ser útil, comentei com um pequeno sorriso. Foi a primeira vez que conseguimos compartilhar algo próximo a uma piada desde que tudo aconteceu. 6 meses após o incidente, como passei a chamar a noite da festa, recebi uma ligação inesperada. Era Camila. Helena? Sua voz soava diferente, despida da arrogância habitual, quase humilde. Podemos conversar? Encontramo-nos em uma sala de visitas da penitenciária feminina, onde ela cumpria pena. A mudança era ainda mais dramática que a de Eduardo. O cabelo perfeitamente tingido agora mostrava raízes grisalhas. O rosto antes sempre maquiado, agora nu e mais velho. Queria pedir desculpas, disse ela sem preâmbulos. Sei que provavelmente não significa nada agora, mas sinto muito, por tudo. Observei-a com cautela, procurando sinais de manipulação. Não encontrei nenhum. O que aconteceu com Dona Olívia? Perguntei, curiosa sobre a sogra que tanto me desprezou. Camila deu um sorriso triste. Conseguiu liberdade condicional por questões de saúde. Voltou para Minas Gerais, para a casa da irmã. Não falamos mais. Conversamos por quase 1 hora. Descobri que Camila havia começado a participar de um programa de reabilitação, estudando administração à distância. Quando sair daqui, quero fazer as coisas da maneira certa, explicou. Construir algo legítimo, algo de que possa me orgulhar. Saí daquele encontro refletindo sobre como a prisão afetava pessoas diferentes. Para alguns, endurecia o coração, transformando-os em criminosos mais sofisticados. Para outros, como parecia ser o caso de Camila e talvez de Eduardo, oferecia uma pausa forçada, um momento para confrontar as consequências de suas escolhas e reavaliar o caminho. 1 ano depois da noite em que Eduardo foi preso, decidi fazer algo que vinha contemplando por meses. Convidei Luísa, Beatriz, Antônio da padaria, Pedro, Dona Zulmira e alguns outros que me apoiaram durante aquele período difícil para um jantar em meu novo apartamento. "O que estamos celebrando?", perguntou Luísa, ajudando-me a preparar a mesa. "Renascimento", respondi simplesmente. Durante o jantar, levantei minha taça para um brinde. Há 1 ano, estava no fundo do poço, expulsa de minha própria casa, traída pelo meu próprio filho. Achei que nunca me recuperaria, que nunca voltaria a ser quem eu era. Olhei para os rostos amigos ao meu redor, pessoas que me apoiaram quando mais precisei. Estava enganada. Não voltei a ser quem eu era. Tornei-me alguém melhor, mais forte, mais compassiva. Redescobri meu propósito. E tudo isso graças a vocês, que não me deixaram desistir. Depois que todos se foram, sentei-me na varanda do meu novo apartamento, contemplando as luzes da cidade. Pensei em Eduardo, cumprindo sua pena em Tremembé. Em Camila, tentando reconstruir-se na prisão. Em todas as vítimas que agora ajudava através do meu trabalho no Ministério Público. A vida havia me dado um golpe devastador, mas eu não apenas sobrevivi. Floresci das ruínas. Transformei a traição em propósito, a dor em força, a vingança em justiça temperada com misericórdia. Quando fecho os olhos à noite, ainda vejo ocasionalmente o rosto de Eduardo quando criança. Inocente, confiante, cheio de potencial. Aquele menino se perdeu em algum lugar ao longo do caminho,
seduzido por promessas de riqueza fácil e status. Mas também vejo o homem quebrado na prisão, lentamente reconhecendo seus erros, tentando encontrar um caminho de volta à decência. Não sei se algum dia poderemos reconstruir o que perdemos. Não sei se o perdão completo é possível após uma traição tão profunda. O que sei é que nunca mais serei definida apenas como mãe de Eduardo ou como vítima de um filho ingrato. Sou Helena Silveira, promotora, defensora, sobrevivente. Sou a mulher que transformou a maior traição de sua vida em sua maior força. E se há uma lição que aprendi através de tudo isso, é que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para redescobrir sua voz, seu poder, seu propósito. Mesmo quando a fechadura está trocada e a porta parece permanentemente fechada, sempre existe um caminho de volta. Não necessariamente para o lugar onde estávamos, mas para onde deveríamos estar. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais uma mulher derrotada, expulsa de sua própria casa. Vejo Helena Silveira em toda a sua força e complexidade. Vejo uma mulher que caiu, mas se levantou, que foi traída, mas não permitiu que a traição a definisse, que perdeu um filho, mas encontrou a si mesma. E esta, mais que qualquer vingança, é a maior vitória de todas. Esta é a minha história. Uma história de traição, dor, vingança e, finalmente, renascimento. Uma jornada que começou com uma fechadura trocada e terminou com uma vida completamente transformada. Quando Eduardo bateu aquela porta na minha cara naquela tarde de abril, jamais imaginei que esse seria o início de um caminho que me levaria de volta à minha essência. Durante anos, vivi à sombra do meu papel de mãe. Abandonei uma carreira brilhante como promotora criminal para criar meu filho depois que Ricardo, meu marido, faleceu. Dediquei cada minuto, cada pensamento, cada batida do meu coração à criação daquele menino. E, em troca, recebi a mais cruel das traições. Agora você mora na rua, ele disse, sem um pingo de remorso nos olhos, enquanto sua esposa interesseira e a sogra manipuladora observavam com satisfação da sala que um dia foi minha. Muitos, no meu lugar, teriam simplesmente desmoronado, teriam aceitado aquele golpe como uma sentença final. Mas dentro de mim, adormecida por décadas, ainda vivia Helena Silveira, a promotora que um dia fez criminosos poderosos tremerem de medo nos tribunais. E foi essa Helena que despertou lentamente durante os 3 meses que passei na casa da minha amiga Luísa, planejando não apenas recuperar o que era meu, mas também fazer justiça. A investigação que conduzi revelou muito mais do que esperava. Não era apenas um caso de um filho ingrato expulsando a mãe de casa. Era uma teia complexa de crimes, falsificação de documentos, apropriação indébita, fraudes fiscais, uma gravidez simulada para acessar um fundo fiduciário e até mesmo conexões com o crime organizado. Eduardo havia se afundado em um pântano de ilegalidades, arrastando Camila e Dona Olívia consigo. À noite da grande festa, quando entrei naquela casa com agentes da Polícia Federal, vestindo meu terno verde escuro, e a determinação de uma mulher que não seria mais vítima, foi o ponto culminante da minha vingança. Ver o rosto de Eduardo, quando percebeu que sua própria mãe havia orquestrado sua queda, foi uma imagem que jamais esquecerei. Você esqueceu quem eu era antes de ser sua mãe, disse a ele, enquanto os agentes o algemavam. Mas a vingança, descobri, é um prato que esfria rapidamente. A satisfação momentânea de ver justiça sendo feita logo deu lugar a perguntas mais profundas. O que fazer com o vazio que ficou? Como reconstruir uma vida aos 62 anos? Como lidar com o fato de que meu único filho passaria anos atrás das grades? Foi aí que encontrei meu verdadeiro propósito. Voltei ao Ministério Público, desta vez como consultora especializada em crimes contra idosos e pessoas vulneráveis. Transformei minha experiência pessoal em ferramenta para ajudar outros que passaram por situações semelhantes. Cada caso que resolvia, cada vítima que ajudava a obter justiça, era uma parte do meu próprio processo de cura. As visitas quinzenais a Eduardo na penitenciária nunca foram fáceis. No início, eram tensas, repletas de perguntas dolorosas e respostas insuficientes.
mas com o tempo, algo começou a mudar. Não era perdão. As feridas eram profundas demais para isso, mas um lento reconhecimento mútuo, de mãe e filho tentando compreender como haviam chegado àquele ponto e se existia algum caminho de volta. Vendi a casa que tanto lutei para recuperar. Aquelas paredes guardavam memórias demais, tanto boas quanto terríveis. Comprei um apartamento menor em Pinheiros e investi o restante. Parte desse dinheiro foi usada para contratar um advogado para Eduardo, não para livrá-lo da prisão, pois ele precisava pagar por seus crimes, mas para garantir um julgamento justo. 1 ano depois da noite da prisão, quando celebrei meu renascimento com os amigos que me apoiaram durante aquele período sombrio, percebi quanto havia crescido. A dor não havia desaparecido completamente. Duvido que algum dia desapareça, mas tinha se transformado em algo diferente, em sabedoria, em força, em propósito. Hoje, quando olho para trás, para aquela tarde em que me vi parada na calçada com sacolas de compras aos pés e lágrimas nos olhos, mal reconheço aquela mulher. Ela parecia tão perdida, tão quebrada. E olha onde estou agora, de volta aos tribunais, ajudando outras pessoas, vivendo uma vida com significado e propósito. Eduardo continua na prisão, pagando por seus crimes, mas lentamente buscando sua própria redenção. Camila está estudando, tentando reconstruir sua vida longe das mentiras e esquemas. Minha história poderia ter terminado naquela calçada, com uma mãe idosa abandonada pelo filho, mas escolhi escrever um final diferente. Escolhi transformar a traição em força, a dor em propósito, a vingança em justiça temperada com misericórdia. Se você está assistindo a este vídeo e se identifica com qualquer parte da minha história, quero que saiba, não importa quantas fechaduras sejam trocadas em sua vida, sempre existe um caminho de volta. Não necessariamente para o lugar onde você estava, mas para onde deveria estar. Nunca é tarde demais para recomeçar, para redescobrir sua voz, seu poder, seu propósito. Agora, preciso da sua ajuda. Este canal, Vovó Lembrou, foi criado para compartilhar histórias como a minha. Histórias reais, cruas, dolorosas, mas também inspiradoras. Histórias que mostram a incrível resiliência do espírito humano. Mas para continuarmos trazendo esses relatos até você diariamente, precisamos do seu apoio. Se minha história tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal. É com o número de inscritos que conseguimos continuar produzindo conteúdo de qualidade. Deixe também seu like neste vídeo. Isso ajuda a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias. E por favor, comente abaixo. Conte-me o que achou da minha jornada. O que você faria no meu lugar? Já passou por alguma situação de ingratidão familiar? Seus comentários não apenas me ajudam a sentir que minha história importa, mas também criam uma comunidade de apoio para todos que assistem. Se puder, considere também contribuir através do Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção do canal. Pode parecer algo simples, mas cada contribuição faz uma enorme diferença. Esses recursos permitem que possamos continuar buscando histórias impactantes, melhorar a qualidade dos vídeos e, principalmente, trazer conteúdo novo todos os dias para vocês. Este vídeo deu muito trabalho para ser produzido. Reviver esses momentos não foi fácil para mim, mas o fiz porque acredito no poder transformador que as histórias têm. Sua história também importa. Se você tem um relato que acha que deveria ser compartilhado, deixe nos comentários ou entre em contato através dos canais do Vovó Lembrou. Antes de me despedir, quero que saiba que existem outros vídeos no canal com histórias tão impactantes quanto a minha. Histórias de superação, de coragem, de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias. Explore o canal, assista a esses relatos. Garanto que encontrará inspiração para seus próprios desafios. Sou Helena Silveira, e esta foi minha história de como transformei o dia em que meu filho trocou a fechadura da minha casa no início de uma jornada de autodescoberta e propósito. Obrigada por me ouvir, por fazer parte deste momento comigo. Nos vemos no próximo vídeo do Vovó Lembrou.
onde continuaremos compartilhando histórias que precisam ser contadas. Lembre-se, sua inscrição, seu like, seu comentário e sua contribuição através do Valeu Demais são fundamentais para mantermos este canal vivo e pulsante. Juntos, podemos criar uma comunidade onde nossas histórias, por mais dolorosas que sejam, encontram eco, compreensão e, acima de tudo, inspiram outros a nunca desistir, não importa quão difícil seja o caminho. Até o próximo relato, quando trarei outra história que vai fazer você repensar tudo sobre família, perdão e a incrível capacidade humana de se reinventar mesmo nas circunstâncias mais adversas.